Questão 42. O movimento pelo saneamento básico, aliás, saneamento básico ficou na minha conta, né? O movimento pelo saneamento do Brasil, desencadeado durante a Primeira República, colocou em evidência as precárias condições de saúde das populações rurais. A origem e trajetória desse movimento estiveram diretamente relacionadas à história da doença de Chagas. A intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença a doença de Chagas ela é causada por um protozoário que é o Trypanosoma cruzi, transmitido através das fezes do percevejo, das fezes contaminadas, né, do percevejo Triatoma infestans. O Triatoma infestans ele vai ter no seu intestino o parasita. Ao defecar junto com as fezes, esse parasita é liberado. E aí, normalmente, isso acontece quando o percevejo está se alimentando do sangue de um indivíduo. Então, no momento que ele está se alimentando, ele defeca, a pessoa sente uma coceira, as fezes que estão ali sobre a pele acabam sendo espalhadas e muitas vezes a própria perfuração feita pelo inseto acaba sendo a porta de entrada para esse micro-organismo cair na nossa corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, o micro-organismo se instala em órgãos como, por exemplo, o coração, podendo causar cardiomegalia. E é uma doença, aí, nesse caso, que os sintomas podem ser tratados, não necessariamente leva o indivíduo à morte de forma tão rápida, tá? A expectativa de vida da pessoa diminui a partir do momento que ela é contaminada. Não tem cura, tem tratamentos para diminuir os sintomas, são paliativos, mas não tem cura uma doença como essa e não tem nenhuma vacina contra essa doença também, tá? A doença de Chagas ela é conhecida como uma doença negligenciada. No local da picada, a gente vai observar aí, nesse caso, uma região inchada, né? Um inchaço muito grande na região, que é o sinal de Romanã, aí nesse caso, que é característico da picada do barbeiro. Hoje em dia, a gente sabe também de outras formas de transmissão. Uma mulher infectada por Trypanosoma cruzi, quando engravida, ela pode vir a transmitir para o feto de forma vertical, né? Aí, nesse caso, placentária, ou também congênita, chamado, né? Que acaba causando a transmissão do parasita para o feto. A gente tem também a possibilidade de infecção através de transfusões sanguíneas, porque como o parasita é sanguíneo, um sangue contaminado, se usado na transfusão, pode contaminar a pessoa que está recebendo esse sangue. E a outra forma de transmissão dessa doença vai ser através de alimentos contaminados, alimentos in natura contaminado. A gente tem aí, nesse caso, o açaí, a cana de açúcar, o caldo de cana, né? E nesse caso, o suco do açaí. Se não forem pasteurizados, alimentos pasteurizados, a gente pode ter o risco de consumir alimento contaminado por esse parasita. Na verdade, o alimento acaba sendo triturado junto com o barbeiro e os parasitas acabam aí, nesse caso, ficando presentes no suco do açaí ou no suco da cana-de-açúcar. Tudo bem? Vamos lá. A intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença se ele vai falar de profilaxia, vamos falar de todas e aí a gente vê o que se encaixa nessa questão, porque ele vai aí, nesse caso, trabalhar com uma das principais formas de transmissão, né? Com relação ao barbeiro, ele é muito comum em ambientes rurais, quando você tem casas de pau a pique, que são aquelas casas de barro. As construções de alvenaria, ou seja, de cimento, né, paredes lisas, acabaria sendo uma profilaxia para evitar a presença desses barbeiros dentro das residências. Porque a casa de pau a pique, o barro, quando seca, fica com pequenas rachaduras que o percevejo aproveita para poder viver ali naquelas rachaduras e proteger ao longo do dia. À noite ele sai para se alimentar e muitas vezes ele se alimenta de quem está dentro de casa, são os donos dessa casa, que acabam sendo contaminados pelo barbeiro. A invasão desse ambiente silvestre, né, que acaba fazendo com que a gente tenha o contato com o barbeiro, que não é um animal urbano, né, um animal de ambiente silvestre. Normalmente ele se alimentaria de sangue de mamíferos silvestres, como tatu, como o tamanduá. Tatu é até mais comum, né, da gente ter aí, nesse caso, nesses ambientes. Então, a gente vê que não é comum, a não ser que a gente esteja invadindo esse ambiente silvestre. Com relação à transmissão através de sangue contaminado, fiscalização de bancos de sangue seria uma solução. E a forma placentária, a mulher tem que evitar essa contaminação, né? Então, depois que ela está contaminada, não tem como evitar necessariamente a transmissão disso para o feto. E o alimento contaminado, a gente pode ter a pasteurização desse alimento. A pasteurização é uma técnica em que você tem um alimento sendo levado a alta temperatura, o que eliminaria a presença de possíveis patógenos presentes nesse alimento. Mas vamos lá na questão.
A intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença é a limpeza de terrenos baldios com a retirada de matéria orgânica em decomposição. Isso não tem relação com a doença de Chagas, né? Então, aí nesse caso, não faz sentido como profilaxia para essa doença. Construção de unidades de saúde com atendimento mais eficiente aos indivíduos infectados. A gente quer prevenção e não tratamento. A unidade de saúde, ela trataria os indivíduos que já foram infectados. Eu quero evitar que indivíduos sejam infectados. Então, eu tenho que atuar antes disso, antes que o indivíduo se contamine, tá? Letra C, melhoria das condições de habitação com redução de insetos no ambiente domiciliar e peridomiciliar. Sim, porque aí nesse caso o percevejo, que é um inseto, estaria sendo controlado e a doença, né, a contaminação pela doença também. Letra D, construção de estradas e rodovias com garantias de melhor acesso da população rural ao sistema de saúde. Isso não garante profilaxia, isso garante o tratamento caso necessário, caso a pessoa seja contaminada, mas profilaxia não é. Letra E, limpeza do ambiente domiciliar e peridomiciliar com retirada de entulhos e recipientes que possam acumular água. Geralmente, quando a gente tem esse cuidado, é quando a doença é transmitida por mosquitos. E aqui não é, né? Aqui é um percevejo. Então, aí nesse caso, não é essa preocupação. A preocupação é realmente a construção de moradias adequadas para evitar que o percevejo se instale nessas moradias. Então, seria aí nesse caso, letra C, a opção correta.